da CGU, para dar conhecimento aos colegas da CGU sobre do que se trata essa associação que a gente está tentando criar. De fato, a associação está materializada do ponto de vista formal, depois de muito trabalho de todos e cada um dos que estão aqui, da diretoria e também de outras pessoas que nos assessoram. Deu muitíssimo trabalho chegar até aqui, formalizar a associação, deu muitíssimo trabalho materializar essa live que vocês estão assistindo hoje, e esse é o caminho, é a ferramenta que a gente está tentando pavimentar para fazer a CGU evoluir, crescer e retomar um caminho de crescimento, de evolução. Tá? Então, essa é nosso aporte, é a nossa contribuição, e é através dessa associação que a gente imagina que será o caminho para a gente voltar a crescer, evoluir e tornar esse jogo grande como merece ser. Tá? Dito isso, colegas, eu vou rapidamente explicar como é que vai ser a estrutura da live. Tá? Nós teremos inicialmente nessa live a apresentação da Janice, que é a nossa presidente da SCGU. A Janice fará uma apresentação de uns 10 minutos mais ou menos. Antes disso, terá um pequeno vídeo introdutório gravado pelo Barcelos, que é extremamente interessante e bacana. Depois da Janice, o Barcelos falará rapidamente também, na sua posição de presidente adjunto e diretor administrativo. 5 minutinhos. Logo segue a Milena, que é a nossa diretora de estudos e assuntos institucionais. Segue o colega Roberto, fazendo a apresentação, que é o nosso diretor de assuntos parlamentares, também falará rapidamente 5 minutinhos. A continuação, o Nélio, diretor jurídico. Sigo eu, com uma fala bem curtinha de 5 minutos. E, finalmente, a Janice fará um fechamento dessa parte das apresentações, com mais ou menos mais uns 5 minutinhos. A gente imagina assim, nessa parte das apresentações levará uns 40, 45 minutos. Tá? Logo depois disso, vai ter uma pequena intervenção da colega Áudia, que vai falar um pouquinho sobre um canal de auditoria que a gente criou dentro da SCGU, e a partir daí, pessoal, a gente vai abrir a possibilidade de perguntas. A ideia é que essas perguntas sejam feitas por escrito, através do chat, e a gente vai ficar respondendo. Tá? Então, essa é a estrutura que a gente planejou, mais ou menos 40, 45 minutos de apresentações, e depois ficar respondendo perguntas que eventualmente vocês queiram elucidar, que aí o chat vai estar aberto. E durante as apresentações o chat fica fechado, apenas por uma questão de ordem, de estruturação, e a partir do momento que a gente fechar as apresentações, se abre o chat para as perguntas, tá? Então, sem mais delongas, tendo feito essa apresentação, essa explicação sobre a estrutura, peço, então, Milena, por gentileza, se você puder colocar o vídeo introdutório do Barcelos para a gente assistir. Muito obrigado, Milena. Tá mudo, Milena. Tenta colocar, tirar o seu microfone, Milena. O seu microfone está mudo também? Talvez possa ser isso. Estão ouvindo agora, pessoal? Não. Ouvimos Vocês você. me ouvem? Vocês me Você. ouvem? Sim, sim. Só o vídeo que não. Sim. A ti conseguimos ouvir, Milena, mas o vídeo não. Eu vou propor o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos passar para a fala da Janice, né, a nossa presidente, e depois a continuação seria a fala do Barcelos. Então, nesse momento, a gente tenta o vídeo de novo, logo antes da fala ao vivo do Barcelos, tá? Então, peço, por gentileza... Fica ótimo. Isso. Janice, por gentileza, se puder puder fazer a sua apresentação inicial. A Janice é a nossa
presidente da associação. Por gentileza, Janice. Bom, boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Me vendo? Sim, te ouvimos bem. Bom, eu estou muito emocionada, estou nervosa, mas eu vou tentar me controlar. Queria, em princípio, dar as boas-vindas para todos e todas, amigas e amigos da CGU, demais convidados, todos que se interessam pelo fortalecimento, pela nossa carreira, pela nossa casa e pela nossa luta. Desde já, eu não poderia iniciar minhas palavras de boas-vindas, né, sem antes agradecer primeiro a Deus e a presença de todos que aqui estão, para conhecerem ou por acreditarem e confiarem nessa proposta que a Associação de Servidores da CGU tem agora e apresentará agora para o auxílio ao fortalecimento da nossa carreira, da nossa instituição e principalmente para a valorização dos nossos auditores federais de finanças e controles e técnicos federais de finanças e controles, ativos e aposentados. Inicialmente, eu quero me autodescrever como sendo uma mulher branca, com 55 anos de idade, mãe há 15 anos e auditora federal de finanças e controle há 30 anos. Eu ingressei na carreira em dezembro de 94 e, desde então, eu tive a oportunidade de vivenciar e ajudar a construir momentos tão marcantes como esse de hoje, que me trazem bastante emoção e bastante alegria. E queria destacar, em princípio, a criação da SFC em 2001, como órgão central do Sistema Federal de Controle Interno, posteriormente ampliado com a criação da nossa CGU em 2003 e recriado após a sua quase extinção e ressurgimento em 2016. Desde então, nós tivemos aí a luta, né, para nos mantermos em destaque, fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, e eu acredito que com bastante sucesso, né? Até agora, de 2023 para agora, 2024, enfrentamos aí alguns obstáculos, alguns desafios que nos permitiram pensar na criação de uma instituição, de um órgão voltado a esse fortalecimento, a esse resgate do que a CGU alcançou ao longo de todos esses anos. Então, para mim, é uma emoção muito grande, enorme estar aqui nessa tarde, conduzindo o lançamento da nossa ASCGU, no momento em que nossa instituição encontra-se diante do desafio da implantação de um pacto anticorrupção, com pilares pautados pela integridade, transparência e combate à corrupção. Entendemos que essa missão só vai ser alcançada com o devido empenho da administração e a valorização dos nossos servidores e dos nossos processos de trabalho. Por isso, eu gostaria de compartilhar uma forma diferente de vocês nos enxergarem nesse desafio enquanto associação. Léo? Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar numa metodologia chamada Círculo Dourado, criada em 2006 por Simon Sinek, aonde as empresas, principalmente as empresas em que trabalham em formato de startups ou grandes multinacionais, incorporaram nos seus processos de trabalho e começaram a ver a necessidade de trabalhar algo de dentro para fora, né? Então, esse círculo dourado é uma metodologia que visa inspirar em vez de vender, focando no propósito e nos ideais de uma empresa. Essa teoria foi desenvolvida em 2006, a partir de um estudo feito pelo seu autor, Simon, e é baseado na ideia de que as empresas e os líderes devem pensar, agir e se comunicar de dentro para fora, começando sempre pelo porquê, depois do como e, por fim, o quê.
Então, nessa primeira parte da nossa live, eu quero focar nesse círculo menor dentro da nossa proposta de mapeamento estratégico construído nesses dias em que estivemos aí à frente dos nossos processos, né? Por que a gente começar uma associação? Qual é o propósito? O que nos leva a começar uma associação para valorização de servidores e fortalecimento da nossa carreira? E aí eu consegui encontrar um infográfico que traz um pouquinho aí de uma forma um pouco um mapa mental, né? Trazendo aí os principais desafios dessa metodologia, né? Da gente estudar e aplicar essa metodologia. O porquê, ele é o nosso propósito, ele é a nossa missão. O que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, o que é realmente importante a gente oferecer enquanto associação e enquanto associados. A associação, ela vai liderar algumas pautas, alguns temas, e aí a nossa diretoria depois vai detalhar um pouco mais, né, o como, mas o porquê é realmente a nossa missão, o que a gente quer trazer para vocês de qualidade, de diferencial, a missão, aonde a gente quer, de fato, ver a nossa CGU, como a gente já viu em momentos passados e pretendemos ver em momentos futuros. Então, se a gente pegar aí rapidamente algumas dessas frases que estão colocadas aí, né? A gente vê aí pouquíssimas pessoas em organizações sabem o porquê do que fazem, e realmente a gente está tão acostumado a ir no automático, né? O que seriam os nossos resultados, que a gente muitas vezes esquece o propósito do que a gente quer. Então, quando a gente luta e a gente fala numa valorização da nossa casa, da nossa carreira, principalmente das nossas pautas de combate à corrupção, de integridade, de transparência, a gente precisa saber o propósito disso. E a CGU está passando aí por uma remodelação do seu planejamento estratégico e acreditamos que a gente, enquanto associação, vai poder fazer uma ajuda, dar uma ajuda e fazer aí o melhor acontecer para que esse porquê sobressaia, né? Essa missão sobressaia. Então, os líderes, né, que a nossa organização possui, eles devem inspirar. A associação não quer vender para ninguém um produto, ela quer inspirar, ela quer trazer realmente a necessidade da gente se enxergar de uma forma mais valorosa, de resgatarmos o valor e a autoestima que está, de fato, prejudicada e que a gente precisa resgatar para começarmos aí a pensar no como e no que fazer. Então, algumas coisas aí que são colocadas nesse infográfico permitem uma reflexão da nossa parte, de cada um de nós, para a gente saber até onde cada um de nós quer chegar. Eu, enquanto condutora da associação, dessa nova estrutura, dessa nova iniciativa, me coloco aí no papel realmente de uma liderança inspiradora. Eu quero começar a construir com vocês, com todos que confiam e que vão nos dar essa oportunidade, construir algo novo, construir algo diferente, construir algo que ainda nós sentimos lacuna por parte ou da administração ou por parte do nosso sindicato. Nós não queremos concorrer, nós queremos agregar, nós queremos complementar. E, com certeza, queremos, sim, acompanhar o que a nossa instituição tem em mente, tem como projeto fazer para que a nossa missão, enquanto auditores e técnicos federais de finanças e controle, seja realmente alcançada. Pode passar, Léo, por favor. E por isso a gente coloca aí a nossa missão escolhida para esse primeiro mapa estratégico da associação, que seria fortalecer a carreira
de Finanças e Controle, por meio da representação, defesa e promoção dos interesses institucionais, profissionais e sociais dos servidores da Controladoria Geral da União, fomentando sempre a participação ativa de seus associados. Essa interlocução vai acontecer sempre, porque a associação não é ninguém sem os seus associados. E a nossa visão, que é o nosso diferencial, a gente acredita que o nosso diferencial, enquanto associação, é trazer esse reconhecimento até 2030 como uma associação que contribui para a solidificação de uma cultura de união, participação ativa, valorização institucional, profissional, por parte de servidores da CGU, contribuindo para o fortalecimento da carreira de Finanças e Controle, fortalecimento do órgão, tanto no cenário nacional quanto internacional. Então, a nossa visão, ela ultrapassa, ela transpassa o de uma associação formalizada apenas para trazer benefícios. A gente quer, sim, trazer um diferencial no sentido de estudar melhor os nossos processos, de trazer uma interlocução entre todos os atores, todos os stakeholders que estão relacionados à nossa missão, à nossa atuação, né? Sejam eles no cenário político, no cenário econômico, no cenário da administração pública. Então, a associação está se colocando aqui nesse papel. E aí eu gostaria, né, de colocar aí primeiro o nosso presidente adjunto, né, o Diego vai apresentá-lo aí, e depois a nossa diretoria para falar um pouquinho do que eles têm de propostas para lançarmos de fato e colocarmos a nossa associação em plena execução. Excelente, Janice, muitíssimo obrigado. A apresentação, na minha opinião, foi brilhante. Tá? Fico até constrangido, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas minha apresentação não passa nem perto dessa estruturação. A Janice deu o trabalho de buscar fundamentações teóricas, embasamentos. Foi muito bom. Muito obrigado, Janice. Então, a próxima apresentação seria do Barcelos. Leonel, Milena, conseguimos colocar o vídeo ou vamos direto à fala ao vivo do Barcelos? O que vocês acham? Se a Milena quiser fazer mais uma tentativa, a gente pode tentar. Vamos? Então, por favor, Milena, vamos tentar mais uma vez, porque o vídeo era muito bonito, eu já vi o vídeo, achei muito bacana. Acho que vale a pena tentar. Por gentileza, Milena. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, acho que hoje não será o vídeo, tá? Então, como temos o interlocutor ao vivo, eu vou pedir, Barcelos, então, assim, tu tens, em tese, 5 minutinhos, mas eu te peço, vamos estender mais 2 minutinhos para que tu possa reproduzir um pouquinho do vídeo também. A palavra é tua, Barcelos, por gentileza. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Boa tarde, colegas fundadores, colegas de diretoria, interessados, futuros associados. Meu nome é Eduardo Barcelos, eu estou aqui na condição agora de presidente adjunto da ASCGU. E a ideia é contar um pouquinho da ASCGU, né? E de mim, assim. Eu entrei na CGU em 2002, muitos aqui me conhecem dessa época, tal, desde o curso de formação. E outros me conheceram durante o movimento de valorização já, que é um pouco da memória da história da ASCGU, tá, gente? A gente não pode esquecer e desvincular a fundação da ASCGU, o nascimento dela, coincide com o fim do movimento de valorização já. Por quê? Porque uma das questões que a ASCGU tem é memória, tá? E a memória da nossa história como carreira. O movimento de valorização já teve muitos problemas, muitos conflitos, muitas lutas, muito amadurecimento da nossa carreira durante o movimento de valorização já.
E um grupo de pessoas desse movimento, 51 fundadores da SCGU, fundaram a SCGU. E aí as pessoas vão dizer, não, então a SCGU é um movimento do não, é uma dissidência da... Não, pessoal, não. A SCGU, ela nasceu deste sentimento, de um sentimento inicial de indignação, um sentimento de união em prol em defesa da carreira, certo? Mas, e eu posso falar com certeza isso para vocês, ela nasceu também num sentimento de paixão pela CGU, de defesa da carreira. Tanto é que a nossa presidente é a Janice. Quem conhece a Janice sabe que a Janice é uma das pessoas mais apaixonadas pela história da CGU, pela CGU em si. A Janice é uma pessoa que é conciliadora, de união, de luta pela carreira e de paixão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer dessa indignação. Por quê? Porque um dos sentimentos de indignação que a gente teve durante o nosso processo foi ver coisas acontecendo como imposição do MGI, com a nossa carreira Finanças e Controle, uma luta de várias pessoas em defesa de uma reforma administrativa e de colocação do lugar da carreira de Finanças e Controle num lugar que não é devido, né? A gente aqui, na SCGU, a gente valoriza demais, tá? A nossa carreira, a gente acha que ela merece um lugar muito melhor. A exemplo dos colegas da nossa irmã mais velha, que eu costumo dizer que é a ASTN, certo? A exemplo desses colegas, nós estivemos nesta luta durante muito tempo e a gente valoriza e sabe que o nosso lugar não está sendo reconhecido. Tá? Uma das bandeiras da SCGU vai ser sempre lutar por isso. Mas outra indignação que a gente teve durante a fundação da SCGU é com a ideia de que pessoas se apropriam de instituições. E isso é um sentimento que a gente tem verdadeira aversão aqui na SCGU. A gente está construindo a SCGU um movimento de união de pessoas, envolvimento de lideranças, construção de ideias, plural. Então, assim, quando eu disser para vocês que a SCGU é só do não, não. A SCGU não é só do não. A SCGU é do sim. Do sim das pessoas que dizem sim todos os dias para a defesa da CGU, das pessoas que dizem todos os dias sim para a carreira que elas estão, que valorizam a carreira e que têm orgulho de ser da carreira de Finanças e Controle. A SCGU é do sim, deste sim. Ok? Uma das coisas que quem já está um pouco na SCGU e já me acompanha sabe que a gente fala muito sobre... A gente tem um hábito aqui de ter mensagens, né, sobre as liberdades e construir um espírito aqui dentro da SCGU. E uma das mensagens que a gente passa assim, é se libertar das gaiolas que as pessoas nos colocam. E uma das gaiolas que as pessoas são colocadas é a gaiola de que só existe uma forma de representação. Só existe uma forma de ser representado. E essa gaiola, com a criação da SCGU, a gente está abrindo para vocês. Vocês não precisam ter uma única forma de representação, vocês não precisam estar vinculados a um único local em que as pessoas são donos. Aqui na SCGU, não temos donos. Eu vou mostrar um pouquinho, a Janice já demonstrou bastante essa questão, eu vou mostrar um pouquinho da estrutura para vocês verem que isso é verdade que eu estou dizendo, tá? Não é um mero discurso e no fim, mas é o Diego, a Janice, o Eduardo que são donos. Não. A gente tem uma estrutura, tá? A gente está construindo o nosso processo de governança, tá, pessoal? A SCGU é um processo, ela nasceu em poucos dias, mas a gente teve um cuidado muito grande no principal aspecto da construção da SCGU, que é a certidão de nascimento. Uma instituição, quando ela nasce, ela tem uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento se chama estatuto. E o estatuto é a forma que essas instituições são construídas. A gente tem todo o cuidado nessa construção de estatuto para quê? Para que no futuro, quando não tiver aqui o Eduardo Barcelos, quando não tiver aqui o Diego Nack, quando não tiver a Janice Menezes, outras pessoas vão poder assumir a SCGU de forma a seguir o legado que ela tem, que é o quê? Essa construção plural, tá? A gente não vai permitir nunca que a SCGU tenha um dono.
Isso é uma coisa que em instituições nenhuma é crível e aceitável. Numa instituição de representação, é mais assustador ainda. Então, assim, eu vou mostrar para vocês como é que é a nossa estrutura atual que a gente está construindo, tá? Vocês podem ver ali no laranjinha, que é a presidente, tá? A Janice Menezes. Eu sou o presidente adjunto, certo? A gente tem uma estrutura de assessoria, que são os lilazes, né? No caso ali, a gente tem a assessoria de governança, que é ligada a presidente, e a ouvidoria, também ligada a presidente, e uma assessoria de comunicação ligada ao presidente adjunto, tá? Mas por que uma assessoria de comunicação? Porque a comunicação é essencial, gente. Numa instituição como a nossa, que está representando, está defendendo os interesses da CGU e da nossa carreira, a gente precisa uma forte ação de comunicação. A gente precisa estar no dia a dia das coisas acontecendo, a gente tem que ser rápido e ágil nas respostas, a gente tem que saber o que dizer frente a tudo que acontece no dia a dia. Porque a nossa carreira é uma carreira do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro funciona e está na mídia todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que também estar agindo. Mas, para isso, a gente tem que ter o quê? Tem que ter também dinheiro para contratar assessorias de imprensa, tem que ter dinheiro para advogados, tem que ter... Vocês vão ver que a estrutura da SCGU não é pensada para o hoje. Porque o hoje a gente tem um número pequeno de associados, estamos fazendo a nossa primeira live, né? Essa é só a primeira de muitas, a gente vai fazer muitas, a gente vai crescer junto com vocês, tá? Cada vez mais que a gente mostrar para vocês que realmente a SCGU é uma verdade, uma realidade, a gente sabe que é um processo lento, a gente não vai desanimar pelo fato de X ou Y, o número de associados. A gente está construindo. A gente tem uma meta, a gente queria chegar nessa meta, mas a gente tem certeza que o trabalho é constante e diário. Tá? Então, assim, vocês podem ver que a estrutura do presidente adjunto, abaixo tem as diretorias, mas tudo isso, toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês é a diretoria executiva, tá, gente? E aqui, a diretoria executiva é a instância máxima da SCGU. E a diretoria executiva é composta por todas essas figuras. Tá? E hoje a gente consegue funcionar com esses cargos de assessoria, eles não são ocupados, todos ainda, né? E a gente consegue funcionar com as assessorias que existem num sistema de colegiado, e as coisas têm funcionado muito bem, tá? O colegiado tem previsto no estatuto que o voto de desempate é, claro, sempre do presidente, tá? E as coisas estão funcionando muito bem, vocês vão ver que os diretores vão fazer as suas apresentações também. E eu vou só repassar ali para vocês. A diretoria administrativa está aqui no momento, está sendo acumulada. A diretoria financeira, que é do Diego Nack. A diretoria de estudos e relações institucionais, que é da Milena Cavaling. E aí a diretoria de estudos e relações institucionais é a única diretoria ali que tem 2 assessores. Por quê? Porque a diretoria, no futuro, a gente tem uma ideia de dividir essa diretoria em diretoria de estudos sobre a profissão, sobre a carreira, e uma diretoria de relações institucionais. Tá? No momento, essa função é só de uma diretoria. E temos a diretoria de assuntos parlamentares, que é o Roberto Medeiros, que vai falar depois, e a diretoria jurídica, que é o Nélio Macabu, que também vai falar, e cada um deles aí tem uma assessoria designada para a gente construir. Por último, Leonel, o slide do conselho. Nós temos aqui os titulares do conselho fiscal, tá? A Áudrea é uma pessoa que agora vai assumir a função de ouvidoria, né? Então a gente já vai chamar o Juliano Klein-Hans, se prepare, que ele já vai ser chamado para assumir a titularidade no conselho fiscal. E aí, essa é uma apresentação inicial, tá, gente? No final a gente vai responder, o vídeo no inicial ia ajudar um pouco nas perguntas, né? Adiantar um pouco de perguntas e tal, mas no final a gente vai estar disponível para responder as perguntas de vocês aí. Obrigado pela presença de todos e contamos com a associação de vocês. Maravilha, muitíssimo obrigado, Barcelos. Agora, pessoal, vamos passar a palavra para a colega Milena Cavaling, que é a nossa diretora de Estudos e Relações Institucionais. Por gentileza, Milena, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir agora?
Sim, me Muito bem. desculpem que eu acho que tive um problema técnico aqui com o meu computador. Eu gostaria de mais uma vez tentar passar o vídeo do Barcelos, que está muito interessante. Não sei se vou conseguir, mas gostaria de fazer a tentativa. Só um minutinho, por gentileza. Por gentileza. Milena, deixa eu Oi? falar. O vídeo está no Instagram e no Facebook da associação, tá? Então, se as pessoas quiserem ver, elas podem ver depois. Vamos seguir a live no ritmo, tá bom? Ah, ótimo, então. Então, as pessoas acessam lá, eu vou fazer a minha fala, então. Eu gostaria de saudar a todos que estão aqui prestigiando esse momento com a gente. É um momento muito especial para todos nós, para mim, que é esse lançamento oficial da nossa instituição, que já nasce com essa premissa de trabalhar pela nossa valorização, a valorização do órgão e a valorização de todos nós como servidores, indiscriminadamente, que a gente tem deixado bem claro, assim, temos a intenção de representar tanto os ativos como os aposentados, o pessoal cedido, então é uma associação plural. A SCGU não é, para mim, somente uma associação de servidores, pessoal. Ela vem na minha vida, e acredito que dos meus colegas que já estão aqui empenhados há um bom tempo nesse lançamento, como um propósito. E é uma satisfação enorme participar aqui desse projeto. Nesse momento, eu estou representando a Diretoria de Estudos e Relações Institucionais, que vem com a missão de ser o elo entre o conhecimento e a ação, a reflexão e a prática. Então, nessa diretoria, nós assumimos o compromisso de promover estudos técnicos que fortaleçam a CGU como instituição de referência e que fortaleçam os servidores e a carreira. A gente tem a proposta de elaborar pesquisas, propor políticas e fomentar discussões que ampliem a compreensão da relevância do nosso trabalho e da CGU, mostrando que o nosso órgão, ele não apenas atua, mas ele transforma, por meio das revisões de políticas e agora assessorias, consultorias, auditorias, né? Combate à corrupção. Então, assim, nós também estamos determinados, além de realizar os estudos, a construir pontes dentro e fora do órgão, com a articulação institucional, que é uma ferramenta muito poderosa para garantir que as nossas ideias e os nossos ideais ganhem espaço nos debates mais relevantes. A gente não está aqui com a ideia de sermos assim apenas espectadores, e sim de sermos protagonistas na construção de tudo isso que a gente sonha. Mais do que nunca, nós vivemos num momento que a união e a coragem são indispensáveis, e a SCGU vem com esse propósito de ser um chamado para a ação, um convite para que cada servidor perceba que o seu papel é muito importante na construção de uma CGU mais forte e de uma carreira valorizada, e de uma administração pública mais íntegra e eficiente. Gostaria de agradecer a atenção de todos, convido a participarem desse movimento com a gente, da construção de uma CGU atuante em áreas estratégicas, forte e com servidores reconhecidos e valorizados. E para encerrar, eu gostaria de deixar como reflexão um trecho de Guimarães Rosa, da sua obra Grande Sertão Vereda. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe e a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. Que tenhamos juntos essa coragem para construirmos, avançarmos e transformarmos. Muito obrigada.
Brilhante, Milena, muitíssimo obrigado. Eu realmente tenho que agradecer à colega Milena pela dedicação, pelo compromisso e por essa bela apresentação também, e pela sua mensagem. Muito bonito. Muito obrigado, Milena. Pessoal, agora eu vou passar a palavra rapidamente, então, ao colega nosso, Roberto Medeiros, que é o nosso diretor de assuntos parlamentares. Por gentileza, Roberto, 5 minutinhos. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Medeiros, sou auditor da CGU, estou na CGU desde 2002, 22 anos aí de participação, de acompanhar, né, a história da nossa casa, da nossa instituição, muitas lutas, né, muitos momentos felizes, alguns poucos não corresponderam, o resultado não correspondeu à nossa expectativa, mas com muita alegria que eu vi e recebi o convite, certo, de colegas, né, com a intenção de formar um espaço plural, que é a Associação de Servidores da Controladoria Geral da União, a nossa associação, de auditores, de técnicos, de servidores ativos, servidores inativos, certo? Na busca de um fim maior, que é a valorização da nossa instituição e, por conseguinte, a valorização da nossa carreira, né? Vivemos um momento em que muitas carreiras estão brigando por um certo reconhecimento, né, da sua história, do seu trabalho, e, nesse sentido, a CGU tem um histórico grande de relevantes trabalhos prestados, não apenas à administração pública nacional como um todo, como à própria sociedade brasileira. Daí porque é incompatível nós nos satisfazermos com o tratamento, por exemplo, que temos recebido, certo? Caso específico do Ministério da Inovação e Gestão e Inovação, por ocasião da definição da nossa política remuneratória, né? Nós ficamos aí com não tivemos o reconhecimento devido aí da nossa carreira. Junte-se a isso a alguns gritos, né, de servidores que não foram ouvidos, que não foram considerados. E aí, nesse sentido, reverberando aqui a fala da nossa presidente Janice, do nosso presidente adjunto, certo, Barcelos, é muito feliz que nós dispomos de um espaço plural como é esse da nossa associação. E, nesse sentido, eu assim como me fizeram um convite para ocupar essa função, eu estendo o convite a todos os servidores da casa, né, ativos, inativos, auditores e técnicos, que venham participar da construção dessa associação que busca, ao final, e por último, a valorização da nossa carreira, né? Mais do que a sua associação, mais do que o registro da sua associação, nós buscamos efetivamente a sua participação, a sua colaboração, dando ideias, realizando, participando de estudos que possam contribuir, que possam agregar valor à nossa função, que, volto a dizer, é importante que a gente tenha isso como premissa, não tem sido reconhecido, não tem tido o valor que, pela sua posição do controle interno dentro da administração federal, ela merece. No meu caso específico, a minha contribuição solicitada, mas eu estou aberto a muito mais, é da parte de relacionamento e de assessoramento parlamentar, né? Vamos discutir ideias, vamos sensibilizar os nossos parlamentares acerca da importância de um controle interno efetivo, acerca da importância de uma carreira, certo? Para que a gente possa valer e ter uma administração pública federal no nível que ela efetivamente merece, e que possamos continuar sendo referência para o controle interno no âmbito estadual e no âmbito municipal, e como fomos no passado e somos ainda, né, é uma instituição elogiada por organismos, reconhecida e elogiada por organismos internacionais. Então, é nesse contexto que nasce a Associação de Servidores da CGU e que pede a participação, a contribuição de todos. Venha, integre-se,
agregue-se à Associação de Servidores da CGU, participe, você aqui será ouvido, você será respeitado em sua opinião. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Roberto, pelas brilhantes palavras. Assim, realmente concordo plenamente aí com as colocações do Roberto. A CGU tem uma perspectiva, um reconhecimento internacional gigantesco e acho que no âmbito interno a gente não está tendo esse mesmo nível de reconhecimento. É isso que a gente precisa buscar e lutar. Pessoal, eu vou passar agora a palavra, então, para o nosso próximo diretor, é o diretor jurídico da associação, o Nélio, o colega Nélio Amparo. Por gentileza, Nélio, 5 minutinhos. Obrigado, Diego. Uma boa tarde a todos e todas. Vai ser difícil agregar alguma coisa relevante depois de tantas falas brilhantes que me antecederam, né? Meu nome é Nélio Macabu, sou AFFC desde 2014, sempre atuei na área correcional, tanto no órgão central quanto nas unidades setoriais. E na minha visão, a gente chega hoje num dia de renovação e de coragem, né? É tempo de renovação e de coragem. A gente sabe que a última campanha salarial não alcançou o desfecho que todos esperávamos. Depois de tantas articulações negativas, duvidosas, acabamos vencidos pelo cansaço. Mas naquela altura do campeonato, já falávamos que sairíamos grandes, né? Perdemos aquela negociação, mas sairíamos grandes. Sairíamos grandes em termos de mobilização e de organização, porque o nosso inconformismo também era grande, né? O inconformismo muda o nosso entorno, muda o nosso país, muda o nosso mundo. A Associação de Servidores da CGU, como trouxe o Eduardo na fala dele, originou-se desse inconformismo. E chega hoje seu lançamento público, constituído por vários colegas e amigos, heterogêneos em suas trajetórias pessoais, em suas trajetórias acadêmicas e profissionais, mas homogêneos nos sentimentos e nos desejos de uma carreira mais forte, blindada da fluidez política, exclusividade de fortalecimento de atuação nos sistemas encabeçados pela CGU, de melhores condições de trabalho, de igualdade remuneratória com outras carreiras de semelhante complexidade e, por fim, de mais entregas para a sociedade. Traremos pautas consultadas junto aos associados, né? Traremos a participação social efetiva dos nossos associados e com uma inovação não antes vista, né, nessas entidades de classe, que é um planejamento que foi inicialmente apresentado pela Janice, né, mas ele é muito maior, ele está muito mais robusto e traz uma visão estratégica de curto, de médio e de longo prazo. Então, isso dá para todo mundo que trabalha para a associação e todo mundo que espera algum tipo de resultado da associação, previsibilidade. E também a palavra fundamental é previsibilidade. Quando a gente sabe qual caminho a gente está seguindo e aonde a gente quer chegar, é muito mais fácil de conferir legitimidade àquela atuação. Então, durante a campanha salarial, vislumbramos ali uma legitimidade material. Todos nós, colegas, servidores, auditores, técnicos, brigamos por melhores condições. Com a SCGU, a gente passa a ter uma legitimidade formal. Então, tínhamos a legitimidade material e agora passamos a ter a legitimidade formal, que nos permitirá assentos nas mais diversas mesas e GTs de construção e fortalecimento de normativos relacionados à nossa carreira. Vi até no dia de hoje uma informação na Unacom falando que foi colocado data para a instalação dos GTs, né? Vai ser início de janeiro. E a gente vai pleitear também assento nesses GTs. Ultrapassada a questão da legitimidade, a gente precisa falar sobre representatividade. A representatividade, pessoal, ela se revela na grande quantidade
de associados e subscritores dessa entidade. Não adianta pensarmos em 40, em 100 pessoas, não tem que pensar em 1.000. Somos 3.000, somos 5.000 servidores da carreira de finanças e controle, logicamente agregadas à STN, mas exclusivas da CGU, aproximadamente 3.000. Então, precisamos de números que sejam impactantes para que possamos sentar à mesa e termos poder de barganha, poder de solicitação, né? Se chegarmos lá com 50 pessoas, certamente seremos tratados de maneira diferente da que seríamos tratados com um número muito maior de associados. E aí, o papel fundamental disso fica para vocês, né? Para os nossos colegas. Entrem no link que já está disponibilizado pelo chat. Procedimento muito rápido e simples. Somente 0,3% do subsídio, nos valores atuais, vai dar uma média de R$ 75 para os auditores e R$ 30 para os técnicos, a depender da classe do padrão. O link já está disponível no chat. Toda a matéria, além de toda a matéria relacionada à carreira, a gente também tem o compromisso de buscar o maior número de convênios possíveis para que haja um ganho real e efetivo dos servidores com valor gasto com a associação, né? Pensando também nessa contrapartida financeira que a associação pode trazer para os seus associados. A gente precisa de voluntário para as assessorias vinculadas às diretorias. O trabalho é gigante, a gente precisa ter apoio de todo mundo, né? Fica o convite para todas e todos poderem participar desse grande movimento, especificamente em relação à diretoria jurídica. A gente vai atuar nas causas coletivas de interesse da carreira, elaborando materiais, manifestações e pareceres para as esferas administrativas e judiciais. Quando houver algum tipo de necessidade de atuação judicial, o faremos por meio de advogados e escritórios de advocacia, que não podemos atuar contra a fazenda que nos remunera, né? Mas isso envolve custos elevados. Por isso, a nossa necessidade de atuação assertiva e coordenada. Então, não sairemos propondo ações judiciais as mais aleatórias, porque isso tem um custo, né? E a gente ainda não tem essa envergadura que a gente estima ter em pouco tempo. Quem me conhece, pessoal e profissionalmente, sabe que eu sou uma pessoa que trabalha para entregar resultado, né? Entrega efetiva de resultado. Vai ser mais uma missão que eu assumi junto com os colegas para que a gente possa entregar resultados efetivos para a carreira. Encerro a minha fala aqui, desejando um excelente final de ano para todos, 2025 repleto de bênçãos, felicidades, paz e amor, né? Que a gente consiga alavancar cada vez mais a associação. E lembrem, é tempo de renovação e coragem. Associe-se. Um abraço. Obrigado, Diego. Muitíssimo obrigado, Nélio, pelas palavras. Eu acho que você está coberto de razão. É tempo realmente de renovação. Precisamos da coragem para fazer esse caminho. Pessoal, agora, na verdade, cabe a mim uma pequena fala na minha posição de diretor financeiro. Então, também falarei por uns 5 minutinhos, mais ou menos, tá? Deixa eu dizer para vocês assim, em primeiro lugar, assim, eu fico comovido quando vejo os colegas que falaram antes de mim, eu vejo a qualificação deles, a dedicação, o empenho que tiveram para preparar essas apresentações, eu vejo, e eu sei do todo o trabalho que foi feito até aqui, tá, pessoal? Então, assim, eu fico absolutamente comovido com isso, eu tenho que começar fazendo um agradecimento a eles, a todos que participaram para que a gente chegasse nesse ponto, tá, pessoal? E os colegas que estão nos ouvindo, assim, o que eu tenho para dizer, lamentavelmente, o meu nível não é o nível dos colegas, eu não sou tão estruturado, nem tenho toda essa fundamentação teórica, então se prepare para uma apresentação muito mais simples, mas o que eu quero para dizer para vocês, em primeiro lugar, é por que a gente criou essa associação, tá, pessoal? Por que estamos aqui? Quando terminou a campanha salarial, pessoal, eu peguei e digo, bom,
Para mim, a campanha salarial, essa última campanha salarial, o resultado foi uma grande derrota. Por quê? Porque a gente tinha 3 pautas e recebemos o não para as 3. É isso. Não para as 3 pautas reivindicatórias. Tivemos um reajuste salarial, tá? Que podemos questionar se bom ou ruim, mas recebemos um não. Então, na verdade, assim, desprestígio absoluto, na minha opinião. Tá? Pedimos 3 itens, tivemos 3 não, e assim encerramos a nossa campanha salarial. E aí, quando terminou isso, eu comecei a pensar, digo, bom, é isso que nos aguarda na CGU? Seguiremos trilhando um caminho do desprestígio, da desconstrução, do decaimento da CGU institucional, do decaimento institucional? E daí, assim, ó, ou a gente desiste, ou no cenário que eu vislumbrei naquele caminho, a gente precisava alguma coisa diferente. Porque com os elementos que a gente tinha, com os elementos que a gente contou durante a campanha salarial, eu não vejo como a CGU vai fazer uma retomada de crescimento, de reconstrução, de evolução, tá? Com os mesmos elementos. Então, tinha que ter uma coisa diferente. Quando eu digo os mesmos elementos, pessoal, o que eu estou dizendo? É a CGU institucional, é esse corpo diretivo da CGU que nos acompanha, ou os que virão, os que estiveram antes, e a Unacom. Esse é o conjunto de elementos que conformaram o IOMGI e tal, mas é o conjunto de elementos que nos levaram a esse resultado da campanha. Eu digo, bom, nesse conjunto de elementos a gente não está vendo como é que a gente vai crescer de novo. E aí tinha que fazer uma coisa diferente ou desistir. Optamos por fazer uma coisa diferente. O Barcelos me procurou, a Janice me procurou, eles começaram antes disso, trabalharam muitíssimo mais do que eu, e a gente decidiu criar essa associação. Tá? Eu, quando criei a associação, fiquei muito empolgado. Por quê? Porque eu sempre tive a nítida impressão que a carreira não foi ouvida durante todo esse período de campanha salarial. Não foi ouvida. Tinha grupos, como eu e como muitos outros colegas, que tinham opiniões divergentes, a gente falava na Assembleia e tal, e depois não acontecia absolutamente nada. Tá? Então, não havia um canal para a gente se expressar. Então, na verdade, assim, na minha opinião, pessoal, esse é o motivo pelo qual eu entrei nesse projeto de criar a associação. Acho que a gente precisa um canal, um elemento, uma entidade de representação nova, tá? Que tenha uma visão diferente, que seja absolutamente apartidária, desinteressada em relação a outras questões que não seja a evolução da carreira, que seja ampla e restrita, tá? E é isso que a gente está tentando construir aqui. Por que a gente criou? E a Janice trouxe aquela apresentação, eu não tinha visto antes, mas quando eu olhei a apresentação, eu digo, pô, era exatamente mais ou menos o que eu ia falar. Por que criar essa associação? E eu vou dar uma resposta bem simples, pessoal. Bem no nível do Diego, tá? Não no nível dos colegas. Porque estamos indo para o buraco, gurizada. Estamos indo para o buraco, na minha modesta opinião. A gente declina há 10 anos, e se a gente continua numa curva que é monótona, decrescente, a gente termina no buraco, indefectivelmente. Aí vocês me dizem, nessa campanha salarial, conseguimos mudar essa tendência da curva? Não. Estamos declinando, pessoal. Tivemos uma negativa tripla porque estão nos colocando num segmento de carreiras que é o carreirão. Então, assim, por quê? Porque estamos indo para o buraco. Então, essa é a resposta do Diego em relação ao porquê. Aí, assim, bom, como é que a gente muda essa realidade? Eu já respondi um pouquinho isso. Não vai ser com os elementos que a gente tinha quando correu essa campanha. Não é com os elementos que a gente tinha há 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Temos que ter algo novo. E aí, esse elemento novo é a associação. É para isso que a gente está trabalhando. Para mudar a realidade, mas a realidade se muda através de elementos concretos, contundentes. Não adianta o Diego ficar falando. Quem tem que falar é a associação e ela tem que falar em nome de 1000 servidores. Aí, meu amigo, o papo é outro. Aí, quando o Diego falar pela associação, quando o Barcelos falar pela associação, e mais do que todos nós, quando a Janice falar pela associação, não será a Janice falando, são 1000 servidores da CGU falando. É isso que a gente tem que fazer. Eu sou um otimista. O Leonel, a gente comprou esse aplicativo, o Zoom, para a gente fazer essa apresentação. Tivemos que comprar, algumas pessoas contribuíram, vários da diretoria botaram dinheiro antecipado, tá? Alguns sócios fundadores também. Eu queria 1000 pessoas. Eu queria fazer uma assinatura para 1000 pessoas, tá? Não chegamos a 50. Bom, está longe de ser o que eu imaginei, mas isso não interessa. Esse é o primeiro passo, tá? A gente
está aqui para se doar, doar trabalho, doar competência, não a minha, dos colegas, doar esforço, seriedade e comprometimento. É isso que os colegas estão fazendo. Mas isso só vai adiante, pessoal, se a gente conseguir trazer para dentro disso a doação de trabalho de outros de vocês. E não é trabalho, são ideias, são perspectivas, tá? A gente precisa trazer vocês para dentro. E eu vou ser muito objetivo, tá? Eu sou diretor financeiro. Se a gente não tiver nessa associação 500, 600, 1.000 pessoas por trás, a gente não terá a legitimidade que a gente busca para que, quando haja um tema relevante, a CGU nos chame para sentar e para conversar, o próprio sindicato nos chame para saber o que a gente acha, o que as pessoas que estão aqui nessa associação acham sobre diversos temas. Tá? Eu vou dar 2 exemplos muito concretos para vocês. PGD, a portaria está posta, ninguém discutiu a portaria, eu não gostei de alguns elementos da portaria e ninguém mudou nada, gurizada. Ninguém mudou nada. E não ouço ninguém falar. Tá? Não ouço ninguém falar. O sindicato fez um movimento lá e tal, não mudou nada. Tá? Então, esse é um elemento, por exemplo, do que está acontecendo. Compensação de horas da greve, agora mudou a sistemática, teve restrições. Não estou vendo quem vai nos representar para conversar com a CGU e, eventualmente, melhorar as coisas, ouvir o que as pessoas buscam e o que as pessoas querem. Tá? E é para isso que nós estamos aqui. Então, a segunda parte, pessoal, como mudar a realidade é através da SCGU. Eu não acho outro caminho, tá? Não vejo outro caminho. E o terceiro ponto, pessoal, que eu queria dizer assim, acho que me passei no tempo, mas eu vou roubar mais um minutinho, que hoje não tem o Rudinei me cortando aos 3 minutos, tá? Então, assim, hoje eu consigo um pouquinho mais, com a condescendência dos colegas. O que eu quero dizer, pessoal? Assim, a terceira coisa, assim, por que eu, Diego, vim para essa associação e por que eu estou tentando trabalhar? Claro que cada uma das pessoas que falaram antes de mim, pessoal, tem uma visão muito mais ampla. A Janice tem sua visão, a Milena tem a sua, o Nélio tem o seu, e do conjunto de todas essas visões surge algo muito interessante, que é a diversidade de opiniões, porque se fosse só o Diego, não adianta, porque o Diego tem uma visão limitada, mas aí o Diego, agregado com a visão da Janice, da Milena e do Roberto e tal, aí faz um negócio muito legal, porque a gente consegue ter um espectro de visão muito grande. Mas nesse espectro de visão, o que o Diego, que é um pequenininho, a visão do Diego, busca? Eu quero 2 elementos fundamentais aqui, tá? Que é o que eu estou tentando fazer através da associação. Eu quero, dentre muitas outras coisas, discutir com a CGU quais são as nossas atividades que devemos empenhar e concentrar esforços em relação à atuação da CGU. Eu acho que hoje não estamos atuando da melhor forma, minha opinião, e eu quero construir uma discussão em relação ao que a CGU deve fazer e onde ela deve alocar sua capacidade de trabalho, seus recursos humanos que são limitados, tá? Para melhorar a atuação da CGU e para atender o anseio da sociedade e também do governo, tá? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de fazer, de criar essa discussão em relação ao que a CGU deve fazer, e eu quero fazer essa discussão junto com, dentro da associação, e por trás da associação tem que ter muita gente para que a discussão se consiga se materializar. Ninguém vai querer discutir isso com o Diego, mas com a associação, se ela tiver 300, 500, 1.000 representantes, haverá lugar para essa discussão. E a segunda coisa que eu quero discutir, pessoal, assim, para que fique muito claro, porque existe um ruído que eu vi por aí, assim, a associação e o sindicato são 2 elementos que não se encontram, tá? São absolutamente paralelos, nunca vão se encontrar. Tá? Por quê? Porque a associação tem algumas atribuições e competências, o sindicato tem outras. A associação nunca se apropriará das atribuições do sindicato. Mas existe uma série de lacunas de representatividade que o sindicato não está ocupando e a associação ocupará. Interesses que a associação deverá representar na medida que sejam do interesse. Tudo que for do interesse da carreira, a associação vai se ocupar. E é interesse da carreira a atuação do sindicato, porque o sindicato é quem senta para negociar. Então, nós precisamos de um sindicato que realmente esteja defendendo os interesses da carreira, que seja um sindicato transparente, que não haja qualquer ruído, e vamos discutir e negociar, sim, através da associação, com o sindicato, aqueles pontos que a gente acha
que não estão adequados no que se refere à forma como o sindicato nos representa. Tá? Por quê? Porque é a forma da gente ter voz para sentar para conversar com o sindicato. Dizer, olha, isso que está sendo feito, eu acho que está errado, o caminho não é esse. E vamos tentar melhorar. E se a gente não conseguir melhorar, bom, a Unacom fica. Os representantes mudam a cada eleição. Então, vamos buscar aqueles que nos representam da forma mais legítima e que realmente defendem nossos interesses. Nunca vamos nos apropriar do sindicato. O sindicato é outra entidade, mas a gente pode, sim, impactar naquelas pessoas que estão lá nos representando. Pessoal, me alonguei demais. Tem uma última mensagem que eu quero dizer. Essa associação conta com colegas brilhantes que falaram antes de mim, que se dedicam, que são sérios, compenetrados. Eu acho espetacular essa composição, tá? Mas, assim, a gente só vai ter força e legitimidade se tiver um número significativo de associados. Então, na verdade, assim, as 45 pessoas que neste momento nos acompanham, agradeço imensamente por dedicarem seu tempo, estarem dispondo o seu tempo para isso. Peço que sejam eles comunicadores e que falem com os outros colegas sobre o que foi dito aqui, tá? Porque se a gente não se organizar, tá? A gente não vai ter voz e eu só vejo declínio, tá? Para concluir, uma última coisa. Não adianta ter 850 pessoas numa assembleia para jogar um jogo que já está jogado. Na hora que a gente vai para a assembleia, gurizada, para discutir salário, normalmente as coisas já estão encaminhadas. O momento da discussão é agora, que não tem campanha, que acabou de acabar a campanha, temos muito tempo para nos organizar. Na última hora, a gente não consegue mudar as coisas. Vejam vocês, fechamos uma campanha com 3 negativas. 3-0 para eles, 0 para nós. Tá? Era isso. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todos. Se associem, por gentileza, e peço desculpas se me estendi demais, tá? Deixa eu só agora, em relação à live, pessoal, fazer uma pequena inversão, tá? A gente iria fazer agora uma fala final da Janice, antes das perguntas, mas eu vou passar rapidamente a palavra para a colega Áudria, que ela vai passar um recadinho sobre a sua atuação dentro da associação em relação à ouvidoria, tá? Então, por gentileza, Áudria, se você puder passar sua mensagem, muitíssimo obrigado. Boa tarde, colegas. Eu vou falar bem rapidinho, porque o Diego já tomou parte da minha fala. Brincadeira. Falou brilhantemente. Eu sou a Áudria, eu estou na CGU desde 2008 e estou lotada na Secretaria de Integridade Pública aqui em Brasília. E eu inicialmente entrei para a associação para contribuir no Conselho Fiscal, mas a convite da Janice, eu estou migrando para a área da ouvidoria da nossa associação. A gente, como o colega falou, e vários colegas falaram, em muitos momentos a gente não se sentiu ouvido nessa última campanha, então a gente entende que uma ouvidoria é fundamental para qualquer instituição que pretenda representar os seus associados. E é isso que a gente deseja como uma associação, que a gente possa contar com a participação dos associados por meio de sugestões, reclamações, questionamentos, e que, de fato, todos esses insumos possam ajudar a nossa associação a representar melhor os seus associados junto à CGU, junto à sociedade, que a gente, de fato, consiga atender os anseios e as necessidades dos nossos associados. A gente vai deixar inicialmente um canal de comunicação que vai ser um e-mail. A gente vai deixar aqui no chat, vai colocar lá no nosso site, acho que nas redes sociais também, né, Eduardo? E o que a gente precisa é que todos os nossos associados participem, de fato, coloquem lá todas as sugestões, as reclamações. A gente viu durante a nossa campanha que muita gente falava muita coisa nos grupos de WhatsApp, nos grupos internos. Então, assim, a gente não consegue e nem consegue mais agora consolidar todas essas questões. Então, é importante que a gente tenha um canal para que a gente consiga consolidar tudo isso, que a gente de fato tenha a legitimidade tanto em quantidade de participantes que estão na nossa associação para a gente
falar e representar junto à CGU, mas que de fato a gente também tenha a participação, os anseios, as sugestões por escrito, porque aí assim a gente vai ter algo para apresentar e dizer isso acontece, isso é necessidade, isso é anseio dos nossos servidores e a gente precisa trabalhar nisso. É isso, pessoal. Obrigada. Feliz Natal para todo mundo. Tudo de bom nesse fim de ano. Divulguem para que a gente possa começar o ano que vem com o pé direito e levando a nossa carreira e a nossa CGU para cima. Muitíssimo obrigado, Audrey. Muitíssimo obrigado pelas palavras. Pessoal, vou mais uma vez quebrar um pouquinho o protocolo previsto. Por quê? Porque a gente tem a honra de contar o nosso Conselho Fiscal com o Tiago Lucas, o diretor Tiago da infraestrutura, tá? A gente falou com ele, a gente queria muito que ele dissesse umas palavras aqui, alguns minutos, mas ele tinha reunião com o ministro das 14 às 16. E eu não sei se o Tiago, nesse momento, está acompanhando a reunião, Leonel, porque eu vi que nos participantes tem um Tiago, mas eu não sei se esse Tiago que está ali é o Tiago Lucas. Não é. Tá. Então, o Tiago não conseguiu nos acompanhar, ele disse que se juntaria, mas, claro, essas reuniões demoram, ainda mais uma reunião com o ministro, às vezes atrasa também. Então, pessoal, assim, fica, então, já esse aviso que o Tiago, temos a honra de contar com o Tiago também no Conselho Fiscal, o diretor Tiago, tá? Então, pessoal, agora, assim, já estamos indo quase para o encerramento da parte das apresentações, temos mais uma apresentação final da Janice para passar um recado final, e depois dessa apresentação, pessoal, a gente vai abrir o chat para quem quiser fazer perguntas, tá? A gente preferiu fazer por escrito, a gente vai responder as perguntas na sequência em que elas chegarem, tá? Para não ficar escolhendo temas ou eventualmente poderia alguém sugerir que a gente se invadiu de um ou de outro. Vamos responder exatamente na pergunta, a Milena vai organizar, mas antes de abrirmos o chat para as perguntas, passo então a palavra à Janice, a nossa presidente, para um comentário final antes dessa parte das perguntas. Janice, por gentileza. Obrigada, Diego. Então, pessoal, vejo que os corações hoje foram todos colocados nessa live. Fico ainda mais segura do que a gente está propondo, do que a gente está construindo. Fico muito feliz, de verdade, de estarmos aqui nessa tarde lançando algo que, para mim e para todos nós, será um divisor de águas. Mas a gente também queria jogar aí uma provocação para quem está presente. Por quê? Vocês escutaram, agradecemos demais a quem conseguiu estar conosco e ficou até agora. A gente quer jogar uma provocação, como o próprio Nélio colocou. A gente vem atrás de resultados, né? Todo planejamento estratégico, ele tem um planejamento tático e ele tem um planejamento operacional. E para a gente fazer o nosso planejamento operacional, a gente precisa escutar vocês. Como não é possível escutá-los, a gente quer propor aí uma proposta de valor a ser considerado por um QR Code aí que estamos colocando na tela. Em uma palavra, a gente gostaria de saber o que é que você espera da SCGU. Pega a câmerazinha do seu celular, coloca aí, mira nesse QR Code e nos dê aí a sua resposta em uma palavra, no máximo duas, para a gente poder começar a exercitar essa interlocução com vocês futuros ou já associados da nossa ASCGU. Vamos dar um tempinho aí. Aí o Léo, a Milena vai colocar aí uma nuvem de palavras que vai se formar a partir da participação de vocês. O ideal é que a Milena espere um pouco, que é o tempo que o pessoal escaneia e responde, e aí ela vai vendo os resultados lá. Quando tiver uns resultados, né, muitos resultados, aí ela compartilha a tela. Legal. Exato, 2 minutinhos apenas, um pouquinho de paciência a todos aí, só para a gente conseguir visualizar a perspectiva dos colegas. Para quem está no celular, qual é o código, Milena?
Quem está no celular pode acessar menti.com, menti.com, código 7246-6269. Como é que está aí, Milena? Podemos? Vamos aguardar mais um pouquinho, temos 14 respostas até agora. Ok. Enquanto o pessoal está aí respondendo, pensando, refletindo, até para ajudar, a gente traz, então, aquela visão, né, do círculo dourado. O resultado é o nosso quê, né? É a nossa, talvez a nossa última fase de execução, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai trazer, o que a gente quer fazer em relação à nossa missão e à nossa visão, que são os nossos propósitos e, o nosso como fazer. As diretorias, as assessorias precisam de ajuda, né? Para que elas consigam aí atuar, para que elas consigam fazer o seu papel, e já estamos aí contando com voluntários, com pessoas que venham agregar essas assessorias, esse trabalho, serão muito bem-vindos, estamos aí esperando por vocês, e principalmente os associados, né, as pessoas que vão, de fato, encaminhar as propostas a serem trabalhadas por nossa associação. Acho que já podemos encerrar. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Olha lá. Então, passam a ser as nossas palavras-chave, né? As nossas propostas. Com certeza, né? A gente já está indo por esse caminho, as nossas ações e nossas perspectivas, elas prevêem, de fato, aí, principalmente a valorização, que a gente acredita que pode resgatar, que pode trazer de volta esse nosso sentimento de representatividade, de renovação, de defesa da carreira, participação, transparência. Então, assim, é esperança, né? E resiliência. Eu não vi o nome, a palavra resiliência, mas eu queria também agregar a essa palavra de nuvens a resiliência, né? A gente precisa ser resiliente para que a gente consiga chegar aonde a gente de fato quer chegar, né? Não só enquanto associação, mas enquanto servidores dessa casa tão importante, dessa casa que nos acolheu e que, com certeza, nós precisamos
voltar a elevar ao patamar que ela merece. Finalmente, então, colocando aí um finalzinho, encerrando aí essa nossa primeira etapa para a gente partir para as perguntas, queria deixar aqui claro que, mais uma vez, que você que está aí é a nossa maior razão de existência, né? A SCGU não existe, não é legítima, não pode fazer nada sem a existência dos seus associados. E como todos os diretores foram enfáticos, e aí eu também coloco de forma bem enfática, bem necessária, o convite, não só de quem está aqui, mas ser o porta-voz, ser a nossa. Atuar, né, na nossa posição também, na parceria com essa diretoria, no convite para novos associados. Tragam as pessoas, né? Vamos todos acreditar que é possível. Acho que a gente precisa acreditar que é possível e seguir em frente, né? Seguir adiante para a gente realmente ter sucesso e alcançar o que a gente acredita que merecemos. A gente tem aí também a nossa página no Instagram, temos a página no Facebook também já construída, e temos aí já o QR Code para associação de novos interessados, de novas pessoas que queiram integrar a nossa ASCGU. Obrigada a todos e todas, e aí agora eu repasso para o Diego para conduzir essa questão aí do chat, ou das perguntas que porventura tem. Muitíssimo obrigado, Janice. Obrigado por essas palavras de novo. Pessoal, então agora sim, as apresentações que a gente tinha programado eram essas. Agora, na verdade, a gente abre um espaço para perguntas, né? A ideia é que as perguntas sejam feitas através do chat, que já está aberto para isso. Vocês podem fazer uma pergunta direcionada a alguma pessoa em particular da diretoria, ou se a pergunta for sem um direcionamento, o colega Barcelos vai assumir a resposta de início e, eventualmente, algum de nós complementa, tá? Então, peço que fiquem à vontade para perguntar, tá? Enquanto tiver perguntas, a gente fica por aqui. Quando terminarem as perguntas e tal, eventualmente, a gente encerra, então, a live, tá? Então, estamos aguardando as perguntas de vocês. A colega Milena vai gerir essas perguntas e vai ler aqui em voz alta para que o Barcelos possa iniciar a resposta, tá? Então, estamos à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado a todos, os que até aqui nos acompanharam, e vamos às perguntas, então. Milena, por gentileza. A princípio, não temos nenhuma pergunta, mas estamos abertos. Vamos dar uns minutinhos? Pessoal, exatamente. Vamos esperar, então, assim, vamos ficar 2 minutinhos aí, se não vier alguma pergunta, a gente encerra, então, tá? Mas ficamos à disposição um par de minutos, se alguém quiser perguntar. Tá? Muitíssimo obrigado. Eventualmente, quem não tiver perguntas e eventualmente quem for saindo, mais uma vez agradeço a participação e continuamos aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Diego, recebemos aqui uma pergunta. Qual a perspectiva de mensalidade da associação? Boa pergunta, muito obrigado, agradeço desde já. Na verdade, assim, isso já está definido, tá? É 0,3% do subsídio, tá? Então, é o valor que entra no contra-cheque do servidor, 0,3% disso. Hoje, por exemplo, se fosse um auditor final de carreira, seria alguma coisa um pouco abaixo de R$90. Tá? O técnico final de carreira, eu acho que ronda alguma coisa entre R$50 e R$60. E é isso, tá? Os iniciantes da carreira de auditor deve ser alguma coisa também da ordem de R$60. Mas é sempre 0,3% do subsídio. Esse é o valor da mensalidade. Essa pergunta foi do Ricardo Alencar, CGU Ceará, acabei não mencionando. A segunda pergunta do Gabriel Navarro. Qual seria um primeiro produto ou primeiros previsto pela associação
para apresentar aos associados. Barcelos, a Obrigado. palavra é sua, por favor. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o primeiro produto que a gente está apresentando para os associados é a própria associação, né? A construção dessa associação deu bastante trabalho, envolveu muitas pessoas, e esse é o nosso primeiro produto, digamos assim, é estar com a associação construída juridicamente, com tudo funcionando, com a estrutura, com o envolvimento das pessoas. A gente já vem tendo discussões, assim, em nível de diretoria, a gente tem reuniões ordinárias de uma vez por semana, e a gente está muito preocupado com várias coisas que estão acontecendo, né? A comissão do ministro, os grupos de trabalho do termo de acordo, a reforma do Decreto-Lei 200, plano de saúde e PGD. Então, assim, a gente tem diversas questões que a gente já está trabalhando, mas o nosso grande problema é, por enquanto, faltam braços, né? A gente precisa de mais gente para se envolver nos trabalhos e tal. Então, assim, o primeiro produto, sendo objetivo na tua pergunta, é participar dos grupos de trabalho do termo de acordo e da comissão do ministro. Tá? Esse vai ser o primeiro produto que a gente vai se envolver. A gente já está agendando reunião com o ministro e com a secretária executiva, né, para apresentar a associação e para pleitear lugares que a gente possa começar a influenciar e atuar, né, pela CGU. Não sei se a Milena ou a Janice querem complementar. Eu Eu acho que gostaria de complementar, desculpa, Janice. Só gostaria de colocar que também a gente está providenciando a contratação de benefícios para associados, né, como aqueles clubes de benefícios Convênio, que o associado consegue convênio ter de desconto. descontos, convênios de descontos, isto. Além dessas outras que o Eduardo já colocou. era isso mesmo. A gente vai começar a buscar esses convênios, né, com academias, com escolas, faculdades, farmácias, tentar ver o que é possível, enquanto associação, esses benefícios para trazer aí para os nossos associados. Maravilha. Se vocês me permitem uma complementação, Janice, não sei se você tinha concluído. Pessoal, é só para vocês terem uma ideia, os colegas que nos ouvem, para a gente chegar até aqui, tá? O caminho não foi pouco, tá? Não foi curto. A gente teve que fazer um estatuto. O estatuto deu muito trabalho. Levamos o estatuto para registro em cartório. Demorou, teve algumas observações do cartório, voltou, tivemos que retificar, fizemos um novo estatuto, depois conseguimos aprovar. Teve a AGE para fazer a validação do estatuto. Foi construído um regimento interno da associação, foi construído um código de ética da associação, foi criado um Instagram, foi criado uma página de internet, foi criado um Facebook para a associação, tivemos que fazer várias contratações de imagem, foram feitas várias apresentações, e tudo isso se resume hoje nessa apresentação. Mas a gente fez vários trabalhos que, na verdade, não aparecem, mas para que hoje a SGU possa se apresentar a vocês, todos esses elementos tinham que estar materializados. E, de fato, estão. Tá? Tem toda a parte contábil que a gente está resolvendo, eu sou diretor financeiro, criação do CNPJ, registro dos valores, depois disso virá toda a parte de representação dos servidores pela CGU, e aí entra o ponto-chave da legitimidade para a gente discutir com a CGU, tá? Que é absolutamente fundamental. Então, para chegarmos até aqui, tem muito trabalho feito que não aparece, e temos muitas questões que vão ser discutidas a partir de agora. Tá? O ponto inicial, o primeiro passo era essa live. Deixa eu só fazer um comentário. O diretor Tiago Lucas entrou agora, eu tinha tentado, e seria muito interessante ouvi-lo um pouquinho, mas só para não fugir do tema, se o Tiago nos permitir, vou passar a palavra para o Tiago, para o Nélio, perdão, e para a Milena, que eu acho que vão falar desse assunto, e depois, se o Tiago tiver essa disponibilidade, eu gostaria muito de ouvir 2-3 minutinhos do Tiago, qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão sobre a associação. Mas primeiro passo a palavra ao Nélio e à Milena, peço ao Tiago um pouquinho de paciência, e depois, se o Tiago tiver essa generosidade de nos falar um pouquinho para nós, eu acho que seria extremamente interessante. Nélio, por gentileza. Obrigado, Diego. Respondendo ao Gustavo aqui, Gustavo, não, desculpa, o Gabriel Navarro, a gente está, Gabriel, com o planejamento estratégico
com as colaborações e contribuições em aberto, já finalizando. Eu não sei se você consta lá daquele grupo de fundadores da associação, porque estando agora associado, essa contribuição será franqueada também para os novos associados, para que eles possam trazer também temas e a gente consolide o planejamento estratégico de curto, de médio e de longo prazo, né? Os colegas falaram aí em algumas situações de GTs, de assento nessas mesas de negociação. Posso trazer também o PGD. Teve semana passada uma polêmica em relação à possibilidade de compensação ou não de greve em relação à capacitação. Então, tudo isso está no nosso radar para a gente poder atuar junto à CGU para que essas questões sejam pacificadas, né, e várias outras situações. Eu estou cedido há 6 anos, né, dentre entidades, e vejo que a atuação da CGU na ponta ela é muito fragilizada pela questão política. Então, a gente vai propor alguns mecanismos para fortalecer a atuação dos colegas que estão com assessoria de controle interno, com auditoria, com corregedoria, com ouvidoria, com a parte de integridade nos órgãos setoriais. Tá? Isso basta uma decisão política que a CGU internalize isso e fortaleça a ponta, porque geralmente é onde a gente tem mais resultado, são as pontas que se somam para o resultado feito pelo órgão central. Tá? Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Nélio, pela complementação. Milena, acho que a Milena tem uma Era complementação. justamente sobre isso que eu ia falar, complementando a resposta ao Gabriel sobre os produtos, também ia lembrar do planejamento estratégico. E isso responde também uma dúvida aqui do Guilherme Silva, perguntando se já existe um cronograma de ações e temas a serem abordados, né? Então, reforçando, a gente está com a construção do planejamento estratégico ainda em aberto e franqueado a participação de vocês, associados. Estamos recebendo as sugestões dos interesses para construirmos no próximo ano, aí, em 25. E só Maravilha. complementando a parte do arcabouço normativo nosso, a gente tem um estatuto que já foi aprovado, já temos um regimento interno minutado e que vai ser também colocado para aprovação, né, leitura e aprovação. Temos um código de ética também já minutado para colocarmos aí à disposição de contribuições, para a gente ter todo esse arcabouço normativo a nosso favor e conduzindo aí as nossas pautas junto à administração da CGU. Maravilha, muitíssimo obrigado, Janice. Vamos então, pessoal, assim, vamos aproveitar que contamos com a presença do Tiago Lucas aqui, o diretor. Seria muito interessante conseguir ouvir um pouquinho as palavras, a perspectiva dele sobre a associação. Então, peço a vocês, vamos interromper um pouquinho agora as perguntas, depois a gente continua. Tiago, por gentileza, se você tiver disponibilidade de falar um pouquinho sobre a sua perspectiva da associação, seria uma honra ouvi-lo. Leonel, por gentileza, se puder passar a palavra ao Tiago e a imagem dele na tela. Eu acho que o Tiago está mudo ainda. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo muito bem, Tiago. Muitíssimo obrigado pela participação. Opa! Não, então, pessoal, assim, primeiro, acho que a gente, né, provavelmente, desculpa só conseguir entrar agora, mas eu estava na reunião, enfim, já pré-marcada. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que, né, assim, hoje é um dia para a gente comemorar, né? Eu sei que assim, a gente tem muitas ansiedades, né? Porque sempre que tem algo novo, a gente quer o resultado rápido, né? E ainda mais auditor né, que tem um pouco essa sensibilidade de resultado um pouco mais aguçada. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria comentar é que, assim, apesar né, de todo esse processo de negociação que a gente viveu nesse ano, não ter saído exatamente da forma como todo mundo aqui sonhava,
uma sementinha foi plantada e essa sementinha ainda é uma semente, né? Precisa ser regada, né? É a associação, né? É reviver uma associação aqui na CGU. Então, assim, primeiro ponto que eu queria falar é eu acho que a gente deve comemorar isso, né? Ainda mais aqui no final do ano, em que a gente, no final do ano, geralmente a gente renova os desejos de que coisas melhores vão acontecer para um futuro próximo, e sem querer ser muito poético nem filosófico, mas eu acho que é importante a gente comemorar, o primeiro ponto. Assim, o segundo ponto eu acho que é importante também a gente lembrar que essa associação ela tem um escopo é, é, ampliado, né? A gente já teve uma associação na casa, eu não sou dos concursos mais antigos, eu sou do concurso de 2012, mas eu acho que quem acompanhou os concursos, né, a vida da antiga associação, ela tinha um escopo mais reduzido, e eu acho que esse escopo ampliado, ele tem uma simbologia importante que a gente precisa ressaltar, né? A gente está aqui enquanto associação, e aí o meu papel é bem mais assim, né? Eu estou participando como conselheiro fiscal, mas tem os colegas que estão aí um pouco mais na liderança, e estar no conselho fiscal não significa que eu também não quero trabalhar muito pela associação, mas só porque tem um papel diferente. Mas, assim, esse escopo ampliado, ele significa que a gente quer atender a, a totalidade das pessoas né, que pertencem à carreira, né? Independente enfim, se é ativo, se está aposentado, se é técnico, se é auditor, se está cedido, se está aqui na casa, né? Assim, e isso é um desafio enorme, né? Assim, tentar construir uma associação que seja múltipla, né? Que consiga atender esses múltiplos desejos. E aí eu passo para o terceiro ponto que eu acho que é importante. Para a gente conseguir atender esses múltiplos desejos, a gente precisa de pessoas que de graça desejem trabalhar, né? E aí eu acho que a gente já precisa deixar aqui o agradecimento aos colegas que estão tomando a frente, né? De construir o estatuto, de registrar em cartório, né? Assim, é importante a gente lembrar de quem atuou pela coletividade, né? Porque às vezes, assim, né? Às vezes a gente está muito confortável, né, nos WhatsApp da vida ou nas nossas casas e não dá esse valor. Para quem está colocando a cara, né? E aí, assim, vocês estão vendo aí quem tá, né, de fato, quem está colocando a cara para de fato tentar melhorar a nossa carreira, né? E a gente e aí, só que assim, sozinhos, as lideranças da associação e o Conselho Fiscal ajudando, sozinhos eles não vão dar conta de nada, porque nós temos um desafio muito grande. Qual que é o nosso desafio? A gente precisa de 100% de associados. Assim, a gente precisa né, que assim, cada um que está aqui hoje precisa entender que assim, foi muito bom você estar aqui, mas se você esteve aqui e não buscou daqui para frente 10, 20 novos associados, a gente não vai cumprir, né, a missão de representatividade e legitimidade, porque é isso que a gente precisa tentar buscar aqui na associação, é tentar, de fato ser uma voz, né? E para ser uma voz, não adianta ter 40 pessoas, né? Porque nós somos uma carreira de 2.000 e tantas pessoas. Então, assim, para a gente ter representatividade, eu acho que o nosso próximo passo agora, e aí, obviamente, sob a liderança da gestão da associação nós precisamos buscar engajar quem deseja construir essa associação, né? E aí, então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente enquanto colegas e que tenham, acho que os mesmos objetivos, ainda que possamos discordar um ponto ou outro, é, é o nosso próximo passo agora, depois, quando a gestão da associação apontar, nós precisamos buscar as pessoas que vão se associar, porque só com um número significativo de pessoas que a gente vai conseguir ter voz, né, ter legitimidade. Se for poucas pessoas, não teremos voz, não teremos legitimidade. Então, esse é um desafio. Outro ponto, sem querer me alongar demais, mas que eu acho que é muito importante, é, é três regrinhas básicas que a associação precisa ter para a gente ter sucesso. Primeiro, é não ter viés político. Assim, a gente aqui
a nossa bandeira é de fato a carreira, né? Enfim, então assim, para nós não importa o viés político, né? Assim, eu acho que se a gente e por isso que é muito importante a sabedoria de quem está à frente da associação, até nas manifestações, né? Ontem, por exemplo, eu vi a manifestação de associação é, 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 a associação tem que se manifestar no momento certo, bem conversado, muito pensado, para não ser jogado sobre ela a pecha de que a associação tem um lado A, tem um lado B. Então, assim, esse é um ponto, né? A gente precisa, enquanto associado, ainda que a gente fique, às vezes, meio nervoso, né? Meio com sangue nos olhos, às vezes a gente precisa ter o equilíbrio para tentar. Não, assim, uma vez jogada essa pecha, a gente perde a legitimidade, né? Assim, ó, não, assim, aqueles lá são, né, é, defendem um lado A, defendem o lado B, então acho que isso é importante. Outra coisa que é importante e eu escutei aqui, né, quando eu cheguei, que já se está se buscando uma agenda com o secretário executivo com o ministro, nós precisamos, né, de fato, ser conhecidos né, e assim, a legitimidade ela vai sendo construída, né? Pode ser que no primeiro momento a gente não receba a porta totalmente aberta, vai ser só uma fresta, mas essa legitimidade a gente vai precisar construir, né? Não vai ser de um dia para o outro, e também a gente não precisa ficar nervoso né, de que amanhã vai ter a legitimidade. A gente precisa ir construindo ela. Então, assim, ter, ainda que a gente não concorde 100% com lideranças da casa, a gente precisa ter uma relação muito harmoniosa com essas lideranças. Até porque, né, e aí eu posso dar meu depoimento tranquilamente, de que, assim, nesse processo negocial, eu vi, assim, né, tanto a secretária executiva, nosso colega de carreira, Eveline, quanto o ministro, assim, bem engajados no sentido de tentar resolver, né? É, é, É óbvio que eu não tenho todas as informações, mas assim, da onde eu pude ver, eu não posso dar outro depoimento. Então, assim, a gente precisa estar muito vinculado no sentido assim de estar muito próximo das nossas lideranças também, né? Porque isso é importante, né? Nada se constrói sem elas também. Elas também são uma força política importante. E a última coisa que eu vou comentar ainda que a gente possa ter mágoas e feridas, elas precisam ser curadas em relação ao sindicato também, né? A associação também é um ponto de contato para defender, né? Porque, de novo, o sindicato é quem nos representa. Então, a gente precisa construir essa ponte. E aí, assim, ah, eu falei que era a última coisa, mas eu vou falar mais uma coisinha. Porque a associação vai ter alguns temas que os associados vão demandar que a gente vai ter que, a partir da associação, construir esses temas. E eu vejo alguns. Por exemplo, construir lideranças, né? A associação pode ser um locus de construção de lideranças, de novas lideranças, né? Assim, e de lideranças que, né, quando a gente percebe que não há uma atuação do nosso representante direcionada ao que busca, né, a maioria da carreira, essas lideranças podem emergir, né? Então, se a associação é uma formadora de lideranças, é uma voz importante para quando a gente perceber que o sindicato está indo para um caminho diferente. A associação é importante para a gente acompanhar temas que são caros, e eu, conversando com a equipe que está à frente da associação, por exemplo, eu vou dar um tema que para mim é muito caro, e que eu acho que assim tem pouca gente olhando para ele, que é acompanhar um pouco mais proximamente o fundo de pensão, né, a Funpresp. Assim, a associação pode ter um subgrupo em que anualmente ele eventualmente acompanhe, produz relatórios, que ajude a subsidiar os servidores pô, estamos indo num caminho diferente, pô. Afinal de contas, pessoal, nós vamos trabalhar 30 anos colocando dinheiro nesse fundo, e assim, né, quem migrou tem muito interesse nesse assunto, né? Produzir estudos sobre a atuação da CGU. Gente, assim, a gente precisa academicamente também produzir estudos que mostrem a importância, né? Compilar estudos, talvez no nosso site da associação ter uma compilação de estudos que mostrem os efeitos, os impactos da CGU né, enfim, no combate à corrupção, na melhoria do gasto público, né? Enfim. Enfim, eu acho que é isso, pessoal, assim, da minha parte. Eu vou estar no conselho, assim que a gente começar a formar subgrupos
de temas que a gente queira acompanhar via associação, também coloco absolutamente à disposição para poder ajudar, né? De novo, acho que todo mundo que está aqui tem uma intenção muito importante, que é assim, a partir da melhoria da nossa carreira, melhorar o nosso órgão, né? Sim, melhorando a carreira, a gente consegue também melhorar o órgão. Acho que esse é um objetivo que todo mundo busca aqui. Então, enfim, agradecer e me colocar à disposição. Eu não vou poder ficar muito tempo mais, que eu tenho reunião 5 horas, mas, assim, Janice tem o meu telefone, pode me acionar, Diego também, enfim, hora que precisarem aí. Maravilhoso. Obrigada, Na Tiago. verdade, Tiago, eu só queria te agradecer. Eu tive a satisfação, o privilégio de trabalhar com o Tiago, tenho algumas interações com ele. Então, as palavras do Tiago são absolutamente brilhantes. Concordo em gênero, número e grau com tudo que ele disse. Eu gostaria de ter dito a mesma coisa, mas não tenho a clareza de ideias e não tenho a lucidez do Tiago para me expressar da forma como ele fez. Achei brilhante. E por se tratar do Tiago, na verdade, eu só fiz esse pequeno comentário, mas eu gostaria de passar a palavra à Janice para que ela comentasse as palavras do Tiago, que a Janice é a nossa presidente. Eu apenas queria fazer essa pequena parte e repassar a palavra à Janice. Janice, por gentileza. Então, Tiago, acho que você estudou o Círculo Dourado. A gente trouxe essa visão, né? E você, como o Diego falou, né? Eu estava te escutando falar e assim, fazendo assim, porque é exatamente isso, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo, nós temos, em princípio, pessoas aqui com muito boa intenção, né? Todas pessoas, como já foi falado aqui antes, que são, de fato, acreditam na carreira, acreditam na CGU, querem o melhor para a CGU. Precisamos, sim, dessas lideranças, né, que inspiram. A gente começou falando que as lideranças têm que inspirar, têm que trazer realmente os servidores, e é o que essa associação pretende fazer. Eu te agradeço demais essas palavras, o seu apoio, o seu compromisso, né? A gente sabe o tanto que você tem lutado aí dentro, e é uma força nossa, é uma voz já dentro da associação aí dentro, né? E tem buscado esse espaço para a gente, eu te agradeço demais por isso. Já conseguimos aí avançar nessa questão do agendamento com a nossa secretária executiva, que também é nossa colega da carreira e que com certeza está aí empenhada em trabalhar no melhor para a CGU, né? Está dando, inclusive, esse espaço dentro aí, junto com o ministro, para esses grupos de trabalho que você está participando. E é o que a gente pretende, de fato, atuar e ajudar enquanto associação e enquanto servidores que queremos aí o melhor para a nossa CGU. Então, só te agradecer e me colocar aí à disposição também desses grupos de trabalho para qualquer ajuda, né? E para o Conselho Fiscal aí, no que puder nos ajudar, caminhar junto com a gente, estamos aí juntos. Muitíssimo obrigado, Janice. Mais uma vez, obrigado ao Tiago. E repasso, então, de novo a palavra à Milena. Se tiver, Milena, mais alguma pergunta, temos aí para responder. Vamos retomar as perguntas. Sim, temos mais uma. Pergunta da Vera. São, na verdade, duas perguntas. Ela pergunta quantas regionais, como irá funcionar? E a segunda questão é, tem algum problema em se desvincular da Unacom? Acho que é importante reforçar, principalmente essa segunda, né, Diego? Maravilha. Barcelos, por gentileza, se puder orientar a resposta. O Barcelos está? Oi, eu posso falar da primeira? Por favor, Janice, nos ajude. Não, eu estou com som agora, se quiser. Está me ouvindo? Tá, depois vamos só deixar então a Janice, que já tomou a palavra, depois eu repasso para ti, Barcelos, tá bom? Janice, por gentileza. Responda primeiro, o Barcelos responde a segunda. Então. Quanto às regionais, a gente sabe que uma das dificuldades realmente, né, de trazer essa aproximação com as regionais é, de fato, essa centralização em Brasília. Então, quando a gente constituiu
né, essa diretoria agora, fomos cuidadosos, e aí foi algo que a gente teve a sensibilidade de trazer pessoas, tanto das regionais quanto de Brasília, mesmo estando cedidos, eu e o Nélio, por exemplo, estamos cedidos para unidades setoriais, né, de ouvidoria e corregedoria, mas viemos participar junto com o pessoal que está atuando na sede e colegas das regionais, até para trazer o que o Tiago colocou, a legitimidade, a credibilidade. Muitas vezes, as regionais passam por algumas situações que são muito específicas, que são muito próprias, né? E as pessoas que estão nas regionais representam de uma forma mais próxima, mais rápida. Então, tivemos aí essa sensibilidade e pretendemos, inclusive, colocar pontos focais que atuem junto com a nossa associação nos estados. Então, queremos e precisamos de voluntários nos estados para nos ajudar nessa missão, né? Vai ser muito importante, a gente precisa muito da voz das regionais para todo esse processo de valorização e, principalmente, representatividade, porque precisamos ter essa representatividade dentro de cada regional. Então, Vera, pretendemos aí, com certeza, colocar pessoas, pedir, né, a participação de pessoas e pontos focais dentro de cada regional para nos ajudar. Muito obrigado, Janice. Barcelos, por favor, se puder complementar. Só complementando para a Vera, para ela ter uma ideia, assim, dos 51 fundadores, provavelmente mais da metade já é de regionais, tá? Então, a associação não é algo que nasceu em Brasília. Na diretoria temos várias pessoas de regional, eu, o Diego, a Milena. Então, assim, a associação já é plural no sentido de regional e sede em Brasília. Isso já é uma realidade da associação, tá? Essa questão que a Janice colocou em relação a pontos focais, né, que é uma figura que surgiu durante o movimento, o nosso estatuto prevê a ideia de sucursais regionais, tá? Isso é uma coisa que a gente já está trabalhando, mas a ideia é o quê? Vai ao encontro daquilo que o Tiago acabou de falar, que é o desenvolvimento de novas lideranças, tá? Então, assim, hoje a gente já tem pessoas em regionais e a ideia é desenvolver pontos de contato nessas regionais. Para quê? Para que essas pessoas estejam mais próximas da direção nacional e que a gente possa desenvolver essas lideranças para lideranças locais e até lideranças novas para a SCGU. Tá? A nossa diretoria aqui ela tem um mandato especial, tá? Que é um mandato de 1 ano e 4 meses, vai até 15 de abril, conforme nosso estatuto, até 15 de abril de 2026. Então, a partir daí, a gente quer já ter 1.000 associados, né, ou até mais, e que as pessoas já formem chapas e construam debates, e que o processo eleitoral sirva para fomentar e sedimentar a ideia da associação. Tá? Então, em relação às regionais, pode ficar tranquilo que elas já são uma realidade dentro da associação. Tá? Com relação ao ponto da tua pergunta em relação a se desligar ou não de sindicato, a associação não tem relação nenhuma com essa questão, né? As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que elas entendem ser melhor, se ter a dupla representação, porque, como o Diego falou, e está até no vídeo inicial que a gente tinha feito, sindicato e associação são coisas diferentes, existem de forma diferente, paralela no universo jurídico, né? E não se confunde. Uma questão é tu ser associado de uma associação e outra questão é tu ser filiado a um sindicato. Então, assim, cada pessoa pode decidir se vai ficar nas duas, ou em uma delas, ou em nenhuma também, que é um direito de cada um, tá bom? Excelente, Barcelos, muito obrigado. Milena, temos mais alguma pergunta aí? Não, encerramos as perguntas. Bem, pessoal, eu acho o seguinte, ó, são quase 5 horas, iniciamos às 3. Eu acho que se não houver mais perguntas, a gente dá mais um minutinho, mas enquanto a gente aguarda, eu aproveito então já para tecer umas palavras finais. Eu tinha combinado com a Janice que eu faria esse encerramento agora, mas eu vou fazer uma pequena traição à Janice, e se ela estiver disponível ainda, eu vou falar bem pouquinho, vou passar a palavra de novo a ela.
Questão de ordem, tem mais uma pergunta. Por favor. Enquanto tiver pergunta, estamos aqui com toda satisfação. Estamos para isso. Milena, por gentileza, qual é a pergunta? Ana Raquel está perguntando sobre os valores mensais. Quanto será? Acho que já foi comentado, né? Dá para reforçar. Não, é que a Ana entrou depois, eu vi quando ela entrou. Tá, essa pergunta já foi respondida, Ana, tá? Mas eu vou ser bem objetivo, assim. Ó, o Nélio até botou na tela ali. Os valores para auditor é 89 final de carreira e 62 no início. E para técnico, em torno de 23, 24 reais no início e 43 no final. Tá? Eu não sei qual é o teu cargo, mas esses são os valores. É 0,3% do subsídio. Tá bom? Os valores são baixos, tá? A nossa ideia é se construir pela quantidade, não pela quantidade de pessoas, e não pela quantidade de numerário, tá bom? Exatamente isso. Obrigado, Barcelos. Então, Milena, temos alguma pergunta a mais? Não, nenhuma, Diego. Encerramos. Então, eu já vou partir para o agradecimento. Eu quero só, então, uma palavra em 30 segundos. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui hoje. Eu sei que o tempo de todos é precioso e estiveram aqui nos ouvindo por quase 2 horas e tenho um imenso agradecimento. Peço que todos levem a notícia da SCGU para fora, convidem os colegas a se juntar, a ouvir, se inteirar do que é e se associarem, tá? E aí, quebrando a combinação com a Janice, porque eu não quero deixar de ouvir o seu comentário final também, passo a palavra a Janice para que, de fato, encerre essa live e faça seu comentário final. Janice, por gentileza. Eu só quero agradecer, né? Agradecer novamente a participação de todos, desejar um Feliz Natal a todos nós, que tenhamos realmente um início de ano fabuloso, comemoremos a nossa Associação de Servidores da CGU, é um marco, é um divisor de águas, vai nos trazer muita alegria, muitos desafios, e eu espero que todos nós tenhamos coragem, atitude e amor, paixão por essa casa, por essa carreira, porque é isso que vai nos motivar, é isso que realmente vai nos fazer passar qualquer barreira, qualquer obstáculo e continuar acreditando. A gente precisa voltar a acreditar, né? Quem ainda não voltou a acreditar, volte, venha, traga associados, traga as pessoas, conversem, tragam realmente essa esperança para a gente poder trabalhar juntos, tá? E um ótimo Natal para todos. Maravilha. Eu tenho que fazer um último comentário, só porque a senhora uma pergunta, pessoal. A SCGU é ampla e restrita, não tem absolutamente nenhum tipo de ideologia, de interesse que possa, qualquer ruído, qualquer interesse atravessado. Então, é uma associação para auditores e técnicos, uma associação para ativos e inativos, é uma associação, eventualmente, inclusive para pessoas que não são da carreira da STN, se quiserem se associar, tem essa possibilidade também para virem, contribuírem, entidades também jurídicas que queiram se associar e aportar sua contribuição. Então, absolutamente, é uma entidade ampla e restrita. Tá? Isso só porque a Ana fez uma pergunta e eu achei que não podíamos encerrar sem que isso ficasse dito. Tá? Obrigado a todos, pessoal. Um grande abraço, um Feliz Natal. Muitíssimo obrigado pela paciência e pelo tempo. Feliz Natal para todos. Até logo, pessoal.